Caminhando com Cristo, apresentando Alexander Silva. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Saúde e paz. Eu sou Alexander Silva, aluno da Escola Diaconal São Lourenço da Arquidiocese de Belo Horizonte. E mais uma vez nós estamos aqui juntinhos através das ondas do rádio, através da web rádio, não é verdade? E hoje um motivo especial, pois nós estamos no início de setembro e esse mês de setembro é muito especial para a nossa igreja, é muito especial para todos nós, para você ouvinte, para mim que estou aqui do outro lado das ondas. Quero trazer agora, para nós iniciarmos o nosso programa, um testemunho de vida. Como eu disse no programa passado, todas as sextas-feiras agora eu quero colocar um testemunho de cristão, um testemunho de vida. Ouçamos com carinho o testemunho desta semana. Queridos irmãos, amadas irmãs, ouvintes da Rádio Logos, foi com grande alegria que recebi o convite de participar do programa, dando meu testemunho de vida. Eu me chamo Clício, participo na comunidade Santo Antônio de Pádua, Paróquia Jesus Cristo Libertador, no bairro Tirol, região do Barreiro. Bem, tudo aconteceu em meados do ano de 1999. Naquele tempo, sendo eu uma pessoa assídua na vida da igreja, participativo nas celebrações da Eucaristia, da palavra e membro de círculo bíblico, me via ali, todas as manhãs de domingo, celebrando o dia do Senhor. Até que em um certo domingo, dentro da Capela do Santíssimo, na comunidade de Santo Antônio de Pádua, estava eu de joelhos diante do Santíssimo Sacramento, pedindo a Deus que me mostrasse uma forma, que me desse uma luz, que me conduzisse ao meio de servi-lo mais de perto, vivendo sua santa palavra e também a Santa Eucaristia. Confesso a vocês que naquele momento pude sentir a lágrima rolar no meu rosto, pois naquele instante eu me debruçava em cima da minha fé e, abrindo meu coração, me joguei nos braços de Deus. Ao sair da capela, fui abordado pela coordenadora da comunidade e também ministra extraordinária da comunhão eucarística. Ela então me disse que precisava conversar comigo e foi logo falando: Clício, tanto eu como também nosso pároco estivemos observando você. Chegamos à conclusão que você tem o perfil de uma pessoa que pode nos ajudar, uma vez somado ao quadro de ministros extraordinário da comunhão eucarística. Confesso a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que fiquei sem palavras, fiquei sem chão e senti todo o meu corpo se arrepiar, pois vi naquele instante tudo à minha frente se transformar em uma enorme tela, onde começava a se projetar as imagens daquele momento diante do Santíssimo, momento em que eu estava fazendo aquele pedido. Ela então me disse o seguinte: não precisa me dar a resposta agora. Vai para casa, pense, converse com sua família e decida. No domingo seguinte, relatei a ela e ao pároco que eu aceitava o convite e que, em meu nome e que em nome da comunidade Santo Antônio de Pádua, eu jamais poderia recusar um chamado de Deus, mesmo porque aquele convite foi a resposta de Deus frente às minhas orações. Irmãos e irmãs, alguns meses se passaram e, estando eu preparado para servir a comunidade como ministro extraordinário da comunhão eucarística, estava também levando e ministrando a comunhão para doentes através da pastoral dos enfermos e até mesmo participando juntamente com minha esposa como palestrante do movimento de casais reunidos em Cristo. Hoje me vejo ainda mais engajado na vida da igreja, pois além de ministro da palavra, sou aluno da Escola Diaconal São Lourenço e estou cursando teologia na PUC Minas, em preparação
ao diaconato permanente da Arquidiocese de Belo Horizonte. Diante desse meu testemunho de vida, deixo aqui um recado para todos vocês que sabem que estamos neste mundo para servir à Igreja e ao povo de Deus, e não para sermos servidos, pois a messe é grande e poucos são os operários. Paz e bem, muito obrigado e fiquem com Deus. Gratidão, Clício. Gratidão por esse testemunho maravilhoso, uma experiência de vida que você vem trazendo para nós, de uma caminhada, Uma caminhada com Cristo, uma caminhada vocacional, e esse atender a esse chamado, a ouvir a palavra quando Deus chama, Como Deus chamou Samuel, tenho certeza que Ele também disse para você, Clício, e você disse, eis-me aqui, e está indo caminhando aí em direção a esse diaconato permanente, que com certeza vai ser de fruto e serviço. E para poder abrilhantar esse testemunho, eu quero trazer agora uma música que nos faça entender verdadeiramente a nossa relação com Deus, aquilo que gera testemunho em nós. E principalmente nesta semana, onde nós iniciamos o mês da Bíblia de 2020, eu quero te convidar a refletir nesta palavra, a palavra de Deus. Quero te convidar a entender e refletir a palavra de Deus. Portanto, escuta, Israel. Escuta, Israel. Nós vivemos de toda a palavra que procede da boca de Deus, a palavra de vida e verdade que sacia a humanidade, a palavra de vida e verdade que sacia a humanidade. Impelidos ao deserto, retomamos a estrada que conduz ao paraíso, nossa vida e morada. Nós vivemos de toda a palavra que procede da boca de Deus, a palavra de vida e verdade que sacia a humanidade, a palavra de vida e verdade que sacia a humanidade. As prisões da humanidade assumidas pelo Cristo são lugares de vitória. Ele veio para isto. Nós vivemos de toda a palavra que procede da boca de Deus, a palavra de vida e verdade que sacia a humanidade, a palavra de vida e verdade que sacia a humanidade. O Senhor nos deu exemplo ao vencer a noite escura, superou a dor do mundo, renovando as criaturas. Nós vivemos de toda a palavra que procede da boca de Deus, a palavra de vida e verdade que sacia a humanidade, a palavra de vida e verdade que sacia a humanidade. Progredimos neste tempo
Messias, ele veio para todos, alegrando nossos dias. Nós vivemos de toda palavra que procede da boca de Deus, a palavra de vida e verdade que sacia a humanidade, a palavra de vida e verdade que sacia a humanidade. Celebramos a memória do amor que ao mundo veio, junto dele venceremos o inimigo derradeiro. Nós vivemos de toda palavra que procede da boca de Deus, a palavra de vida e verdade que sacia a humanidade, a palavra de vida e verdade que sacia a humanidade. Contemplamos nossa terra em mistério fecundada, flor e fruto são promessas ao findar a madrugada. Nós vivemos de toda palavra que procede da boca de Deus, a palavra de vida e verdade que sacia a humanidade, a palavra de vida e verdade que sacia a humanidade. A Palavra de Deus. Tende compaixão de mim, Senhor. Clamo por vós o dia inteiro. Senhor, sois bom e clemente, cheio de misericórdia para com aqueles que vos invocam. Oração do dia. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que alegria, que satisfação agora podermos partilhar essa palavra que será agora lida e refletida por nossos irmãos Gils com sua esposa. Que nós possamos degustar essa palavra, viver essa palavra, sentir essa palavra, principalmente neste mês onde comemoramos o mês da Palavra de Deus. Eu sou o Gils da Dorinha. Eu sou a Dorinha do Gils. Nós estamos no tirocínio e queremos agradecer a oportunidade de estar com vocês na Rádio Logos. Para a reflexão, a proposta é a leitura da Laudes, que está em Efésios, capítulo 2, versículo 13 a 16. Agora, em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Ele, de fato, é nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro de separação, a inimizade. Ele aboliu a lei
com seus mandamentos e decretos. Ele quis, assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz, quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim, ele destruiu em si mesmo a inimizade. Neste trecho da carta aos Efésios, são apresentados dois aspectos importantes do mistério da reconciliação de Cristo. A reconciliação entre judeus e gentios e a reconciliação entre os homens e Deus. Como sabemos, os gentios não tinham comunhão com o povo de Israel. Tinham muitos deuses, mas não o Deus único e verdadeiro. Foi a cruz de Jesus Cristo que operou esta aproximação, primeiro dos judeus e dos gentios, e depois de todos com o Pai. Jesus é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro de separação, a inimizade. Tanto o judeu como o gentio recebem a salvação pelo sangue de Jesus. O véu do templo foi rasgado. Em Jesus, todos têm livre acesso ao Pai. Esta palavra, ela nos convida a contemplarmos em silêncio a cruz de Jesus, príncipe da paz, sinal de reconciliação e unidade, e deixarmos que a sua luz ilumine os olhos do nosso coração. Vivemos numa sociedade tão marcada por sinais de morte, mas Jesus, caminho, verdade e vida, aponta para a reconciliação, tão necessária nesses tempos de isolamento, para refazermos os laços que foram rompidos, viver na comunhão e no cuidado do outro. Gratidão, Gils. Gratidão, Dorinha. Que beleza poder partilhar com vocês este momento onde vocês refletiram tão bem a palavra de Deus para nós. Onde vocês fizeram aquilo que este mês nós estamos comemorando, a palavra de Deus. Resenha da semana. A resenha da semana nos traz um tema muito interessante, um assunto muito interessante, o mês da Bíblia em nossa igreja. Como que a nossa igreja vê o mês da Bíblia, esse mês de setembro maravilhoso? Como que essa igreja trata o mês da Bíblia? Como funciona o mês da Bíblia para nós? Vamos fazer essa resenha com muito carinho. Você sabe por que setembro é o mês da Bíblia? Setembro foi escolhido como mês da Bíblia pelos bispos do Brasil em razão da festa de São Jerônimo, que é celebrada no dia 30. São Jerônimo, que viveu entre 340 e 420, ano 340 e ano 420 mesmo. Foi o secretário do Papa Dámaso e por ele encarregado de revisar a tradução latina da Sagrada Escritura. Essa versão latina, feita por esse santo, recebeu o nome de Vulgata, que em latim significa popular. E o seu trabalho é referência nas traduções da Bíblia
até os nossos dias de hoje. Ao celebrar o mês da Bíblia, a Igreja nos convida a conhecer mais a fundo a Palavra de Deus e amá-la cada vez mais e a fazer dela, a cada dia, uma leitura meditada e rezada, usá-la na leitura orante. Se queremos ser servos de Jesus Cristo, é indispensável o conhecimento profundo e vivencial da Palavra de Deus. É preciso fundamentar nosso compromisso e toda a nossa vida cristã na rocha da Palavra de Deus. É preciso estar fundamentado na Palavra. A Bíblia contém tudo aquilo que Deus quis nos comunicar em relação à nossa salvação. Jesus é o centro e o coração da Sagrada Escritura. Ao ler a Bíblia, não devemos nos esquecer de que Cristo é o ápice da revelação de Deus. Ele é a palavra viva de Deus. Todas as palavras da Sagrada Escritura têm seu sentido definitivo nele, em Jesus, porque é no mistério de sua morte e ressurreição que o plano de Deus Pai para a nossa salvação se cumpre plenamente. Eu quero que você escute comigo uma música para que você possa entender a origem a fundo da Palavra de Deus, para que você entender desde os nossos antepassados por que ouvimos a Palavra de Deus. Ouçamos. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos, e deles falarás, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Atá-los-ás à tua mão como sinal, e os levarás como uma faixa frontal diante dos teus olhos. Tu os escreverás nos umbrais e nas portas de tua casa. Deuteronômio 6, 4-9.
E é assim, meus irmãos, que neste mês de setembro deve ressoar novamente no coração de cada pessoa esse convite do Senhor a ouvi-lo. O Shema, que ressoava no coração dos israelitas. Assim como o Senhor fez o convite ao povo de Israel, Ele faz novamente para que, ouvindo-o, voltemos a amá-lo com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Para o povo de Israel, o amor ao Senhor se traduzia no amor à sua lei, na prática dos mandamentos. Portanto, ouvir e praticar são dois verbos que andam juntos na vivência da lei do Senhor. Para tanto, era necessário trazer essa palavra no coração por onde andavam, em pé ou deitado, e até colocá-la nos umbrais das casas, para que ao passarem pudesse lembrar das maravilhas do Senhor para com o seu povo. O Shema Israel é o convite que deve ressoar em nossos corações neste mês de setembro, que deve ressoar no meu, no seu coração neste mês de setembro. Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. A igreja no Brasil, neste ano de 2020, comemorando este mês da Bíblia, está fundamentando-se no livro do Deuteronômio, de onde extraí esse texto, que lê assim: a igreja tem um lema que ela traz para que nós possamos viver neste mês de setembro, nesta comemoração do mês da Bíblia. E o lema diz: abre tua mão para o teu irmão, que está lá em Deuteronômio 15:11. É muito importante que a gente entenda, principalmente neste tempo de pandemia, o que a igreja pede para nós vivermos como comemoração do mês da Bíblia. O presidente do Regional Centro-Oeste da CNBB, Dom Valdemar Pacini, bispo de Lusiânia, lá em Goiás, falou das orientações pastorais para a realização do mês da Bíblia. Ele até especificou que é em decorrência da pandemia do Covid-19. O bispo afirmou que são necessárias adaptações para esse ano, Disse que diante dessa realidade, imagino que o lugar da oração e reflexão da família já conquistou espaço. Para o mês da Bíblia, a prioridade deve ser a palavra de Deus. A sugestão da Comissão para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB é que a oração e a reflexão e os estudos sejam feitos em família sobre o livro do Deuteronômio, tendo cuidado de adaptar reflexões às diferentes idades. Aquela coisa de como que você vai adaptar a reflexão para falar para uma criança, para falar para um grupo de jovens, para falar para um grupo de pessoas maduras e assim por diante. O material também, como sugestão da comissão da CNBB, poderá ser estudado em grupo de convivência que tem uma espiritualidade bíblica, quer dizer, amigos, colegas de trabalho, círculos bíblicos que já funcionam, grupos de movimentos da igreja e tantos outros que tem por aí. Uma outra sugestão é fazer o encontro à distância pelas plataformas que permitem reuniões online, igual nós temos aí o Meet, que está de graça para quem quiser utilizar, não é difícil
Você consegue, utilizando o Meet e o WhatsApp, você mandar um link para as pessoas e criar uma reunião com diversas pessoas para trabalhar esses temas, para fazer esses encontros. Como método, Dom Valdemar deu 2 orientações. A primeira delas, se ater à leitura contínua do texto proposto, o que ajuda a entender o contexto no qual está inserida a história e a oração com o mesmo. Uma opção é fazer a leitura orante com os textos bíblicos sugeridos. Momentos importantes, reforçou Dom Valdemar, são as celebrações da palavra e as homilias, onde os ministros leigos e ordenados poderão aprofundar a palavra de Deus. Isso é sugestão de como fazer. Segundo o bispo, o livro tema, o texto base, é o Deuteronômio. Este livro se encontra na CNBB para comprá-lo baratíssimo, chega em poucos dias pela internet para quem não tem ainda. Trata-se de um livro de grande importância, citado várias vezes no Testamento, esse livro Deuteronômio. Ele é citado diversas vezes no Novo Testamento, tamanha a importância dele. O bispo de Lusiânia disse que trata-se de um texto de grande importância teológica, porque coloca em seu centro a lei de Deus. Lei como núcleo primeiro dado a Moisés e que depois de muito tempo continua falando a seu povo até o dia de hoje, estimulando o culto a Deus. Mais tarde reconhecido como o único livro que promove relações de fraternidade entre irmãos e entre o povo de Israel. O lema desta campanha, deste momento, desta comemoração do mês da Bíblia, diz a irmã Isabel Patuso, assessora da Comissão Bíblico-Catequética da CNBB, aprofundou o lema bíblico escolhido este ano com "Abre tua mão para o teu irmão", também extraído de Deuteronômio 15:11. Segundo ela, o lema remete à questão da solidariedade. A religiosa destacou que o livro fala especialmente do cuidado com 3 categorias muito importantes para a época aos olhos de Deus: o estrangeiro, o órfão e a viúva. O livro lembra Israel sempre da sua origem e que Deus o escolheu quando era um povo pobre, escravo e necessitado no Egito. A gente estuda no Pentateuco a eleição. Lembro como se fosse hoje nas aulas do Pentateuco. A eleição. Nós somos eleitos lá no povo hebreu, começou em Abraão, teve a eleição e chegou até nós. Nós herdamos esta eleição, nós somos também o povo escolhido. E nós hoje devemos vivenciar essa palavra. Portanto, meus irmãos, fica aqui uma mensagem. Que vivamos plenamente esse mês de setembro, o mês da Bíblia, que aprofundamos. Busque esse texto base para fazer um bom mês de setembro, estudando a palavra. Faça leituras orantes, medite a palavra, viva a palavra, para que você possa ter uma vida melhor. E quando você perceber que você está entendendo um pouquinho mais a cada vez que você aprofunda, principalmente se tratando desse livro do Deuteronômio, que é um livro muito rico, você vai entender o quanto a palavra de Deus é viva e atual. E assim, nós terminamos essa resenha de hoje com esse desejo de viver a palavra de Deus. Para isso, peçamos o Espírito Santo de Deus que nos dê sabedoria para ler, entender, interpretar e principalmente viver a palavra de Deus. Mensagem da semana
com Elisângela Cristina. A formatura. Um jovem estava se preparando para sua formatura na universidade e há meses ele admirava um carro esporte em uma determinada concessionária e, sabendo que seu pai poderia comprá-lo, disse-lhe que aquele carro era tudo o que ele queria. Conforme a data da formatura se aproximava, o jovem tentava descobrir indícios de que seu pai tinha comprado o carro e, finalmente, na manhã da formatura, o pai o chamou em seu escritório particular e lhe disse como estava orgulhoso em ter um filho como ele, o quanto o amava, e então lhe entregou uma caixa lindamente embrulhada para presente. Curioso e tanto decepcionado, o jovem abriu a caixa e encontrou uma Bíblia com rica encadernação de couro e o seu nome gravado em ouro. Com raiva e gritando disse: "Com todo o seu dinheiro, você é capaz de me dar uma Bíblia?" E saiu bruscamente de casa. Passaram-se muitos anos e o jovem transformou-se num bem-sucedido homem de negócios. Tinha bens, uma bonita casa e uma família maravilhosa. Lembrou-se então do seu pai e concluiu que ele estava muito velho e que talvez devesse ir vê-lo. Não tinha estado com ele desde o dia da formatura. Enquanto se organizava para viajar, recebeu um telegrama comunicando-lhe que seu pai havia morrido, deixando toda a sua herança para ele, o seu filho único, e que precisava ir imediatamente até sua antiga casa tomar posse do que lhe havia sido legado. Quando ele chegou em casa, uma tristeza intensa e um grande arrependimento tomaram conta de seu coração. Ele começou a olhar todos aqueles importantes papéis e viu a Bíblia, ainda nova, da mesma maneira que ele havia deixado há muitos anos atrás. Emocionado e com lágrimas nos olhos, abriu a Bíblia e começou a virar as páginas. Seu pai havia cuidadosamente sublinhado um versículo que dizia: "Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estais no céu não dará bens aos que lhe pedirem?" Enquanto lia essas palavras, uma chave de carro caiu da Bíblia. Tinha uma etiqueta com o nome da concessionária, a mesma onde havia o tão desejado carro. Na etiqueta havia a data da formatura e as palavras: "Pago à vista." Vamos refletir. Setembro é o mês da Bíblia. Este mês foi escolhido pela Igreja porque no dia 30 de setembro é dia de São Jerônimo. São Jerônimo nasceu no ano de 340 e faleceu em 420 depois de Cristo. São Jerônimo foi um grande biblista e foi ele quem traduziu a Bíblia dos originais hebraico e grego para o latim, que na época era a língua falada no mundo e usada na liturgia da Igreja. A Bíblia é hoje o único livro que está traduzido em praticamente todas as línguas do mundo, se tornando o mais famoso best-seller. E também não é por menos. A Bíblia é portadora de uma mensagem sagaz e eficaz, capaz de denunciar as injustiças, os pecados, as situações desumanas de pobreza, exploração e exclusão, ao mesmo tempo que anuncia a boa nova de um Deus que nos ama, caminha conosco
nos dando força e coragem, e que através do seu Filho Jesus Cristo veio trazer a salvação ao mundo inteiro. Viva e atual, a Bíblia nos apresenta textos para diversas situações da Bíblia, nos momentos de crise, dificuldade, na dor, na doença ou na alegria, além de ser útil na formação e fortalecimento de fé. Eu costumo dizer que, na verdade, todo mês deveria ser mês da Bíblia. Todo dia deveria ser dia da Bíblia. A palavra de Deus deveria ser o nosso alimento diário, o nosso livro predileto de cabeceira de cama, e não apenas um objeto de decoração em nossas casas. Quero terminar lembrando um texto belíssimo de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, que diz: tudo o que se escreveu no passado foi para o nosso ensinamento que foi escrito, a fim de que pela perseverança e consolação que nos dão as Escrituras, tenhamos esperança. Eu quero deixar um desafio nesse mês da Bíblia, como veio nessa história, que o rapaz foi presenteado com uma Bíblia, que você possa olhar para alguém que esteja necessitando da palavra de Deus e agraciá-lo com esse presente. Fica a dica. E agora nós vamos escutar uma música para permitir que tudo isso caia em nosso coração. Águas Profundas, com Tony Allison. Profundas, queremos mergulhar nas profundezas do Teu Espírito, oh Senhor Deus. Eu guardarei Tua palavra em meu coração, na tribulação invocarei Teu santo nome. A Tua destra me sustenta, da aliança não esquecerei. Tua palavra me alimenta, não vacilarei. Leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas, fala ao meu coração. Eu guardarei Tua palavra em meu coração. Invocarei Teu santo nome, Jesus. Tua destra me sustenta, da aliança não esquecerei. Tua palavra me alimenta, não vacilarei. Leva-me às águas
novo, Senhor. Leva-me às águas profundas, fala ao meu coração. Leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas, fala ao meu coração. Se em teus olhos eu não olhar, se minha boca se calar, eu não anunciar os seus preceitos, se minha vida não mudar, nada vai valer o teu Espírito soprar. Leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas, fala ao meu coração. Revela-me os segredos do teu coração. Revela-me os segredos do teu coração. Senhor, nessa tarde pedimos sabedoria para bem compreendermos a Tua palavra e por ela fala aos nossos corações, transforma as nossas vidas, leva-nos ao mais profundo de Tuas águas e ali, Deus, nos revele os segredos do Teu coração. Pela Tua palavra, te damos o poder de ação na nossa mente consciente e inconsciente. Ensina-nos, Senhor, a recorrermos a Ti nos momentos de angústia e solidão. Que Tua palavra nos alimente para não vacilarmos e desviarmos de Teus caminhos. Motive a nossa fé para que possamos ser cristãos da esperança. Que Tua palavra, Senhor, seja luz em nossos caminhos. Que assim seja. Amém. Bênçãos no seu dia. Um abraço e uma prece. Chegamos mais uma vez ao final do nosso programa Caminhando com Cristo. E é com muita alegria que nós podemos agora simplesmente agradecer a Deus por esta web rádio, agradecer a Deus pela Arquidiocese que nos acolhe, que nos abre o caminho, agradecer a Deus pela Leste 2,
que abre esse caminho aí para a gente levar a palavra de Deus, levar uma mensagem. E também agradecer ao Clício, que hoje deu o seu testemunho, a Elisângela, que leu a mensagem grandiosamente. Agradecer ao Gils e a esposa, que fizeram para a gente uma partilha da palavra no mês da Bíblia. E é por isso que nós queremos louvar e agradecer ao Deus Todo-Poderoso pela mão dele agindo em nossa vida. Eu quero deixar aqui um pedido. Acesse nossas mídias, acesse lá o Diaconato Permanente, tem a Rádio Logos. Acesse lá, se inscreva no nosso canal para que abra-se um leque de evangelização. E vou deixar aqui o número de WhatsApp para que você entre em contato e dê sua sugestão, peça sua música e dê o seu testemunho para a gente. Manda o seu testemunho aí para a gente poder colocar nos próximos programas um testemunho de Deus que edifica, um testemunho que faz a obra, um testemunho que renova a vida das pessoas. Manda pra gente aí. Às vezes você acha que é uma coisinha pouca que aconteceu, mas tudo que Deus faz é grandioso. E se Deus faz e se é grandioso, ajuda alguém. O WhatsApp é 31 9 8575 7100. 31 9 8575 7100. Fiquem com Deus. Até a semana que vem, se Deus quiser. Você ouviu Caminhando com Cristo. Eu te seguirei, eu te seguirei, eu te seguirei. Teu fiel amor me consagrarei. Contemplar teu olhar, me render, ó Deus, ao teu querer. Teu querer. Quando me falta amor, vejo tua cruz, Senhor. Sei que há mais em mim que eu posso dar nas asas do do meu coração. Sei que me amarás, descanso em tua paz. Contemplar teu olhar,
teu querer.